Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo Leite, pessoal do estúdio e os nossos ouvintes. Bom, vamos começar nossa conversa falando sobre a principal proposta do senador Aécio Neves na Comissão de Reforma Política. Qual é essa proposta? Olha, gostei muito dessa proposta. Aliás, o presidente do Senado confirmou Aécio Neves e Itamar Franco na Comissão de Reforma Política. Aliás, Sarney, com a experiência que ele tem, ninguém está elogiando não, porque ele é uma raposa lá no Senado, mas ele já disse o seguinte: ou faz a reforma no início do mandato, no Senado, ele e os senadores, né? Ou então essa reforma não vai acontecer. E olha que o Sarney tem experiência para isso, que é o quarto mandato dele como presidente do Senado por Amapá, não pelo Maranhão, hein? Bom, a Aécio já disse que uma das principais propostas dele é discutir a questão do financiamento de campanha, o que é muito importante. Aécio não detalhou muito as propostas dele, mas de qualquer forma esse assunto tem que ser colocado em pauta, tem que ter propostas também da sociedade civil, das entidades da sociedade civil, de ONGs. Eu acho o seguinte: aquele financiamento público que no ano passado seria de mais de R$1 bilhão, financiamento público de campanha, ajuda um pouco a melhorar as coisas, mas não resolve o Caixa 2. Isso muita gente de larguíssima experiência na política já me disse. Porque, claro, você vai ter o financiamento, se tiver o financiamento público, quer dizer, só ele não resolve o problema. Porque o financiamento público de 1 bi, ele vai uma parte para os partidos políticos, ou seja, os caciques partidários podem enfiar uma parte no bolso, mas evidentemente que muitas empresas vão continuar engordando o Caixa 2 aí dos partidos e dos candidatos. Então é preciso ter, além da questão do financiamento público, outras propostas muito inteligentes para evitar esse estouro de Caixa 2 nas campanhas e os compromissos aí entre os partidos e empresas. Luiz Carlos, as pensões vitalícias em Minas agora mobilizam uma série de entidades, a OAB já se manifestou, outras entidades da sociedade civil também se manifestam, contrárias às pensões vitalícias. E aí, como fica essa questão? Pois é, agora estão descobrindo, isso a gente até antecipou na semana passada, estão descobrindo que tem cidades, eu estou rindo para não chorar, Paulo, você me conhece, tem cidades que também tem pensões vitalícias aí as prefeitos. Entre elas já se descobriu Juiz de Fora e Araxá. E, aliás, no caso de Araxá tem uma peculiaridade. Quem propôs a aposentadoria, então prefeito, hoje, aliás, é deputado federal Araceli de Paula, é também, além de ter proposto essa pensão vitalícia como prefeito, ele é um dos beneficiários. Então, o Ministério Público estuda agir contra e eu não sei se caberia, aí tem que fazer um estudo jurídico, se caberia a Assembleia Legislativa também incluir cidades mineiras que tenham essa pensão, incluir dentro do projeto do governador Anastasia, o fim também das pensões municipais, das pensões para prefeitos e ex-prefeitos, claro. Eu não sei se caberia juridicamente, mas é preciso estudar isso. Então, entidades da sociedade civil e o Ministério Público já pensam nisso agora. Paulo, só lembrando, hein? São 853 cidades mineiras e são mais de 5 mil cidades brasileiras. Haja dinheiro aí para tanta pensão para ex-prefeito. Dinheiro demais, dinheiro que não acaba mais. Como é que a bancada mineira na Câmara Federal está reagindo agora ao corte dessa informação que tivemos do corte de 50 milhões de reais no orçamento da União? Aliás, um corte que nós não conseguimos entender até agora, 50 bilhões, aliás, de reais no orçamento da União, um corte que nós não conseguimos entender até agora que princípios foram seguidos para fazer esse corte, né, Luiz Carlos? A presidenta Dilma explicou o seguinte: primeiro, era preciso cortar para que sobrasse mais dinheiro para o governo federal investir. Segundo, ela disse, preferencialmente, os cortes de 50 bi vão ser em custeio, tipo, a gente até já comentou isso aqui, tipo reduzir viagem de funcionário público, reduzir gastos com hotéis, mas a bancada mineira está preocupada porque esses cortes também vão atingir
as emendas parlamentares. E no caso aí de Minas, havia propostas de emendas parlamentares importantes para 381, para metrô. Então a bancada mineira aí, PT, PSDB, PMDB, PDT, PSB, está pensando em se unir, está discutindo isso para se unir, para evitar que esses cortes prejudiquem Minas Gerais. E evidentemente que bancadas de outros estados também pretendem se unir. O que eu estou achando interessante nesse caso aí, Paulo e ouvintes, é o seguinte: nós temos tradicionalmente a união das bancadas do Nordeste. Muitas vezes elas atuam como se fosse a bancada de um estado só, mas é uma bancada, vamos dizer, regional. Temos quase sempre a união da bancada de São Paulo, que é muito atenta aos interesses de São Paulo, e a bancada de Minas nem sempre se une. Então, nesse caso, importante essa união da bancada de Minas para defender os interesses de Minas, mas também para criar esse costume político importante que é atuar conjuntamente pelos interesses do Estado. Luiz Carlos Bernardes, que conversa conosco de segunda a sexta, todas as manhãs aqui no jornal Band News Minas, primeira edição, sobre os bastidores, e que promete estar de volta na segunda-feira no mesmo horário. Grande abraço, Luiz. Grande abraço, Paulo e ouvintes aí. Bom dia.